Está no ar, HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. Um espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais. Apresentando Henrique Diniz e Edson Biral. HD Brasil Podcast. Aqui a notícia tem voz. Boa tarde, povo. Hoje nós temos aqui uma presença muito importante no nosso HD Brasil Podcast. Hoje Biral também não está aqui, tá bem? Né? Mas Biral vai gostar dessa entrevista que nós vamos fazer aqui. Hoje nós temos a presença aqui do Jota Carvalho. Jota Carvalho, veterano na parte de comunicação. Podemos até dizer na Baixada Fluminense. Você tem história, Jota, né? O Jota, eu conheço o Jota há mais de 30 anos. Tem um excelente trabalho. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo quando ele ainda estava fazendo um trabalho ainda sobre carnaval. Você lembra disso? Eu acho que foi na Avenida Araguaia. Não foi na Araguaia? Araguaia. E o Jota fez um excelente trabalho, uma cobertura esplendorosa, né? Fora os outros trabalhos também que o Jota tem, né? Com relação a jornais, que eu sei que trabalhou, né, Jota? Jornal Hoje, né? Rádio Tony Mantes, né? Jornal Hora H, Jornal Hoje, enfim. Esse homem aqui, eu tenho o privilégio de estar aqui com ele hoje, para ele falar um pouco da vida dele, do trabalho dele, que tem muito a contar, né? É claro que nós não vamos ter um tempo suficiente para isso. Você já está mais de 30 anos, é um cara espetacular, do qual eu respeito muito, admiro muito, né? Porque o Jota é uma referência em Nova Iguaçu em comunicação, porque é jornalista, é produtor também, né, Jota? Produtor cultural. Vamos conhecer um pouco. Boa tarde, povo! Né? Jota, sim, exato. Boa tarde, povo! Aprendi mais uma, hein? Mais uma, né? Bom, Jota, vamos falar um pouquinho do Jota Carvalho? O que o Jota Carvalho tem a dizer para a gente? Qual foi o início? Como foi que você começou, né, na área da comunicação como jornalista? Como foi, Jota? Henrique, o meu início de tudo nasceu de um momento de choque emocional, que eu perdi uma pessoa muito querida, e eu fui obrigado a suplantar, eu fui obrigado a vencer essa emoção negativa da perda de uma pessoa importante, praticamente meu pai me criou, e eu conheci o teatro, no Teatro Arcade Guaçana de Letra, e a partir dali eu fui desenvolvendo a arte cênica, fazendo cursos no Rio, na capital, fui parar dentro da Rede Globo de televisão, fiz algumas novelas, na linha de show, e depois eu conheci a imprensa escrita e falada. Em Nova Iguaçu, jornais impressos, não existia internet, não tinha celular. A imprensa escrita, impressa, e a rádio AM. Na época AM. AM, na época, Rádio Solimões. Mas na época tinha FM? Não tinha não. A FM veio muito depois, né? Isso aí, eu estou falando do início dos anos 1970. Não tinha. Esse sistema todo de tecnologia começou no final dos anos 1990 e entrou pelo novo milênio. Entendeu? Sim. Então, a partir dali, eu comecei a mostrar, a ver que Nova Iguaçu sempre foi rico. Foi um município na época, hoje é cidade, na época era município, rico, cultural e esportivamente. Sem falar de outras nuances, mas principalmente a parte de cultura, né, Jota?
É esporte e cultura. Né? Porque eu considero esporte e cultura duas ferramentas importantíssimas na formação cidadã. Você começa a criar, você começa a formar um cidadão e uma cidadã a partir do esporte e cultura. Então, eu aprendi isso. E aí eu fui e criamos aqui programas esportivos, criamos shows, feiras livres de literatura, fizemos algumas coisas. Aí eu vou enumerar muita coisa, mas nós temos, por exemplo, na época, a primeira semana do Livro e da Arte foi o primeiro movimento itinerante de levar cultura nos bairros, para as comunidades carentes, para as famílias, já na época sedentas de conhecimento, porque o conhecimento empodera. Não, claro, sem dúvida nenhuma. Entendeu? O conhecimento empodera. E ali nós tivemos a Bola, o Craque e a música, que foi a primeira resenha realmente produzida na Baixada, que a gente falava do campeonato iguatuano, meritiense, caxiense, mas iguatuano, meritiense eram os campeonatos mais fortes da época. Sim. Então nós trabalhamos muito essa coisa do esporte nas cidades. Tinha judô, karatê, tinha uma série de modalidades, e tudo encaminhando crianças, né? Incentivando o encaminhamento de crianças, porque, Henrique, você quando começa da base, você forma sólido. Quando você quer fazer uma casa, construir uma casa, você começa a ter um bom alicerce. Sim, sem dúvida nenhuma. É o alicerce e a segurança da casa. Não é verdade? Né? A fortaleza da casa começa no alicerce. Sim. A fortaleza do homem e da mulher começa na criança. Entendeu? Então, nós... Da onde requer muito a importância da família. Né? Porque a família é o alicerce. Né? Não é isso? É verdade? A família, ela funciona como um alicerce. Sim. Se for um alicerce de areia, cara, aí é complicado. Entendeu? Então, a gente começou a trabalhar muito isso lá atrás, aqui em Nova Iguaçu. Depois nós fomos entrando em lugarzinho e outro e tal. O Nova Iguaçu não tinha essas emancipações todas, entendeu? Era só Nilópolis, Duque de Caxias e São João do Meriti, que eram emancipados e já eram administrativamente firmes. Então, nós conseguimos fazer um trabalho aqui, montar seleções municipais, disputar campeonato da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Conseguimos ter eventos culturais fortes. Fui professor da Arcade Guaçana Direita, depois de ter cursado no Rio, me formado na Martins Pena, na Associação de Teatro do Estado do Rio de Janeiro, de ter já militado dentro da Globo, em algumas novelas, né? Eu convivi com... Hoje, praticamente todos são mortos, né? Mas você vê Paulo Gracino, Tarcísio Meira, Francisco Ouro. Excelente ator. Olha, entendeu? Agora, Jota, em Nova Iguaçu, qual foi o primeiro meio de comunicação que você trabalhou em Nova Iguaçu? O primeiro. Em Nova Iguaçu, a primeira experiência foi o Correio de Majembom. Sim. Era um jornal conservador, na época, pelo capitão Brito. Você lembra mais ou menos da data? Faz muito tempo, né? Rapaz, ali você pode colocar
final dos anos 70, por aí, por aí. Quase 80, né? É quase 80. E depois aí veio, entrou, aí eu comandei uma sucursal do Tenório Cavalcante aqui, lendário Tenório Sim. Cavalcante da luta democrática. Lembra Caxias, né? Da Lourdinha. É verdade. Mas deixa pra lá. O Tenório Cavalcante foi vereador no Nova Iguaçu, sabia? Não sabia. É, né? Foi vereador aqui. Então tem história Antes aqui. de ser deputado federal, antes de tornar o mito, né? O primeiro mito político comunitário da Baixada foi ele, Tenório Cavalcante. Mas esse jornal aí foi o que alavancou você? Ele me deu a experiência inicial que eu precisava. Por eu ter uma boa redação no colégio, me ajudou a entrar na redação jornalística, a pegar rapidamente a técnica de quem sabia, porque eu não tinha internet, eu não tinha onde pesquisar. Sim. Né? Eu pegava aí com grandes nomes do jornalismo e desenvolvia. E depois eu fui pulando, fui por hoje, 1971. Valci de Almeida, falecido, grande empreendedor. Muito empreendedor. Verdade. Era uma referência no jornalismo, né? Jornal escrito, né? Aqui em Nova Iguaçu. Olha, eu digo sem medo de errar, você sabe disso, deve saber, que o jornal de hoje, do Valci, da família Almeida, Sim. mas o Valci era o cara que pilotava. Foi, como dizer, a universidade jornalística prática da região. Formou muita gente saía da faculdade sem saber nada. Batia ali dentro. Eu mesmo fiz parte de algumas redações como profissional, na época, ainda sem uma experiência, e depois como editor. Eu fui editor do Hoje 2 vezes, em 2 oportunidades. Momentos críticos, tá? O pessoal evaporou e eu peguei. Bom, isso é outra história. Mas o jornal de hoje também me ajudou muito. E depois do jornal hoje? Hein? E depois do jornal hoje? Jornal Lagarto. Obrigado. Se queremos, o dono do jornal? Jornal Lagarto? Não, o José de Lemos. José de Lemos. Me lembro dele. O José de Lemos, ele não me conhecia, o Manuel Reis, que tinha um carteirinho, lembra do Manuel Reis? Me lembro, era Ele amigo. era o editor do jornal. E aí ele falava, você faz esporte e tal, na época eu estava ativo, liga, enfim, campeonatos locais, etc. E aí eu falei, faço, não quer ir lá pro jornal? Vou lá. Praticamente o jornal também conversando. Né? E ali já foi um outro lado, o jornal com uma outra vertente, com uma outra característica, mais mundo cão. Entendeu? Sim. Então, Nova Iguaçu teve o clássico, o tradicional, o jornalismo tradicional no hoje, o jornal de hoje, e teve o mundo cão do jornal H, que realmente vendia muito. Vendia muito. Porque a gente tinha muitas notícias assim que atraía muitas pessoas pelos noticiários assim, meio drásticos, vamos dizer assim. Né? Porque os jornalões da capital, nós tínhamos o jornal O Dia, foi que começou tudo. Não é povo, não. O povo veio muito depois. O torcer e sair sangue, como dizia na época. Era mais conhecido assim. O Chagas Freitas foi que implantou isso no jornal O Dia. Ainda no livro antigo, ainda lá, no chumbo. Porque o jornal antigamente ele era aprontado, pronto, escrito no chumbo. Agora vê. Então foi ali que começou a aparecer foto de cadáver, foto de gente enforcada. Foi no jornal O Dia. Aí depois veio, né? Então, aí o povo
E a luta democrática de Tenório também, ela partiu para esse lado, porque tinha que. Primeiro, a desgraça não era comum na época. Naquele período, não havia tanta desgraça. Então, a primeira chacina que eu fiz foi queimado. Você escreveu, você fez jornalismo, não foi isso? Na matéria. Eu fiz, eu fui fazer a matéria, fui cobrir, foram 6 garotos, 6 rapazes que saíram do queimadão de um baile dia de domingo, foram mortos logo a seguir, não sei, na época a gente apurou, tinha coisa que podia falar, tinha outras que não. Hoje também é assim. Essas coisas que não pode falar também. Mas naquela época era questão de... Tem algumas passagens interessantes na reportagem de polícia também. Já pensou, você sai de casa, aí vai fazer a ronda policial, aí de repente você chega na delegacia, está um vizinho seu lá, preso, acusado de estupro, que ia para a Praça Santo Dumont para agarrar a garotinha, para levar no centro da noite. Então, tudo isso, naquela época, era novidade. E a galera caía dentro. Não tinha internet, ia na banca. Então, quer dizer, a imprensa de Nova Iguaçu foi praticamente a que pilotou todo o processo. Tá? E eu te digo com sinceridade, sempre foi um aprendizado. Você trabalhou também no Jornal Povo, não? O Povo você não chegou a... Não, o Povo eu trabalhei agora há pouco, mas fazendo cultura. Mas fiz esporte um período quando ele estava em Grajaú, mas já não era mais aquela força, né? E agora fiz uma cultura lá, 2 anos de cultura e tal, mas aquele povo que eu gostaria de ter trabalhado, trabalhei. E com relação à rádio? A Rádio Solimões, ela foi a precursora na região, né? A Rádio Solimões, a Rádio Solimões era praticamente obrigatoriedade do rádio estar ligado nas Solimões, nas casas. Porque era cobertura de eleição, cobertura de carnaval, cobertura de resultado de carnaval, cobertura de resultado de eleição. Na maioria das vezes, as câmaras municipais da Baixada, a rádio transmitia, era uma potência. E eu fiz parte desse time na época. Esporte, nós começamos a transmitir futebol municipal daqui. Nunca houve. Nós implantamos a transmissão esportiva da cidade e daqui saíram vários profissionais que foram para a Tupi, para a Globo, para outras emissoras que ficavam só fora as redações de jornais grandes, que ficava de olho também para poder pegar os profissionais que a gente revelava aqui. A Solimões foi uma escola também, a exemplo do jornal de hoje. Eu costumo dizer que o jornal de hoje, na mídia impressa e na mídia oral, a Rádio Solimões, foram os dois que deram a impulsão na imprensa local. Até hoje, né? Porque agora está dando também no YouTube também. A Rádio Solimões também passa também. Né? E a Rádio Solimões hoje sobrevive bem ainda. Não com aquela potência toda de antigamente. Né? Mas, vamos dizer assim, ainda sobrevive ainda atuante legal. Né? Não está com aquela potência de antes, né? A gente sabemos disso. Mas está sobrevivendo. Está sobrevivendo, Jota. Entendeu? Falando disso, vamos tirar um tempo, né? Quando a gente tem uma oportunidade, nós fazemos uma visita lá na Mauá
proporcionalmente. Eu acho que tem pessoas ali que admiram também, o J. Carvalho, né? Porque o J. Carvalho implantou uma raiz em Nova Iguaçu que, para muitos, vai ser inesquecível. Você pode até, Jota, não acreditar nisso, mas é verdade. Entendeu? Aquela matéria toda que você fazia, conforme você está contando agora aí, né? E eu presenciei alguns momentos, né? No Jornal Hoje, no Jornal Hora H, né? Fazendo trabalho no Carnaval. Eu estava presente ali, né? Você chegou e até eu botei aquele fonezinho. Eu bem tímido ali, não tinha. E a gente amanhecia na avenida fazendo mesa redonda sobre o desfile. Sim. Não é? É verdade. Né? Então você tem história, principalmente aí na parte de esporte. Né? Até hoje a gente vê aí seu comentário aí, eu de vez em quando vou na tua página mesmo, né? Você fazendo visita aos clubes, né? Os presidentes dos clubes indo. Dentro dessa linha geral que você está dando aí, o jornal Correio da Lavoura. Correio da Lavoura é uma das referências de Nova Iguaçu, né? Correio da Lavoura, eu acho. Mais de 100 anos. Né? É a que mais. Centenário. Da família Azeredo. É referência de Nova Iguaçu. Claro. Né? Nós temos que tirar o chapéu. Histórico, jornalismo histórico, Correio da Lavoura. Porque ninguém fez o que o Correio da Lavoura. O arquivo que o Correio da Lavoura tem, o Robson Belém de Azeredo. O Robson. Lembra do Robson? Sim, eu lembro dele. O Robson, quando faleceu, eu senti. Ele não era muito afeto a badalação, mas ele é um cara importantíssimo. Entendeu? Valorizou muito a parte do jornalismo, né? Escrito aqui na Baixada, aqui na Iguaçu, principalmente, né? Então a gente tem que tirar o chapéu, que realmente ele foi um guerreiro. Olha, levou o Correio, que é da Lavoura, nas costas, de uma tal forma, o cara foi um herói. A família Belém de Azeredo, ela tem uma importância muito grande. Hoje quem toca é o Vinícius. Filho, né? É o filho do Robin. Ele toca, hoje ele está no governo, né? Está no governo do Reina, mas ele continua tocando. Né? Ele pode não ter aquela essência histórica, porque aquela formação do pai, do avô, do bisavô, era uma. A dele é outra. Hoje está adaptada, porque o filho do pai. O Vinícius. Filho. O Vinícius, ele já entrou de cabeça numa era mais tecnológica. Sim. Entendeu? Então ele está trabalhando de acordo com a era. Mas o Vinícius vem naquela forma que eu te falei, da base. Sim. O Vinícius teve uma base muito boa, com o pai principalmente. Mas aí teve o tio que faleceu também, entendeu? Né? Então, acho que o Correio da Lavoura não pode deixar também de ser citado. Não, de jeito nenhum. Porque desses aí, nós temos Correio da Lavoura, nós temos Jornal de Hoje, nós temos o Correio de Machambomba, nós temos, aí vem outros agregados, o Folha de Notícias do Hernani Boldrin, nós temos outros jornais. Sim. Né? Sim. E tudo de uma era que você fazia jornalismo, arte, cultura, teatro, música, tudo aqui e agora. Agora vamos falar um pouco de cultura. Entendeu? O que fez, o que se interessou bem na cultura, na parte cultural, em Nova Iguaçu? O que me levou a... Sim. Rapaz, a cultura, a minha formação de cultura, ela foi com o Valmir Correia, no grupo Valmir Correia, que eu vim, bati dentro
Teatro Arcádia, Valmir Corrêa, que era o cara amador, o diretor amador, ele me recebeu, e por incrível que pareça, sem eu ter feito nada na minha vida de teatro, quando eu falei para ele que eu estava saindo de um momento crítico, que eu tinha perdido uma pessoa, que eu tinha acabado de descer do trem na estação e que vi um anúncio. Precisa-se de figurante, com ou sem fala, quer dizer, entra mudo, sai calado, ou aquele que falava alguma coisa na externa da Rede Globo ainda informação. A Rede Globo estava em informação, então ela pegava o pessoal das comunidades para fazer figuração, para fazer números no teatro. E aí ele falou assim, também comigo. Ele me puxou dentro do Teatro Arcádia, me levou para o palco, subiu naquele palco histórico, aquele palco sagrado, para mim sagrado, e falou assim, nós vamos fazer um exercício aqui, eu e você, vou passar um exercício para você. Aí o exercício, eu nunca tinha feito. Aí ele passou um jogo dramático que eu desenvolvi, não sei como. Desenvolvi. E passou depois algumas improvisações. Porque a gente costuma dizer, depois do conhecimento, a gente costuma dizer que a improvisação ela só corre você em cena. Entendeu? Ocorre você. Por quê? Se você for um bom improvisador em cima de um palco, você pode esquecer a fala que não tem problema. Esquecer a deixa para falar que não tem problema. Entendeu? E aí eu fiz algumas improvisações, eu não me lembro quais, e o jogo mas também não foi. Fala do Tri do Brasil. Agora, Jorge, nós sabemos. Aqui eu comecei no teatro. Nós sabemos que você também tem uma outra paixão, né? Que é o esporte. É um dos seus esportes também, né, Jota? O esporte, eu comecei no esporte. Você chegou a pegar o Ademar Moscoso? Não lembro. Não. Não lembro. Ademar Moscoso foi o primeiro que ele escrevia para Lavoura, Jornal do Esporte, ele era um cara que mandava daqui, primeiro via Telé, depois via, enfim. E aí o Ademar Moscoso me perguntou, olhou eu escrever num bar desse aí, tomando café. A gente fazia, a gente se reunia muito em bar, café. Aí ele olhou e falou assim, ô garoto, você tem uma letra bonita. Você não quer treinar uma crônica esportiva, não? Aí foi outro desafio. Além do teatro do Valmir, que eu dei conta e depois tomei gosto, o esporte com o Ademar Moscoso. Ele me levava para a beira do campo. E aí ele falava assim, nós vamos para o campo do Aliado, nós vamos para o Morro Agudo, nós vamos para o Miguel Couto, nós vamos para o Intimidade existia na época, nós vamos para o União da Chatuba, que era tudo Nova Iguaçu, nós vamos para o Mesquitinha Futebol Clube, aqui. Era tudo Nova Iguaçu. Aí aquele campinho que tem anexo ali, o Valdemar Silva, o estádio Valdemar Silva, era praticamente um society. Né? Era um campo pequeno. Então ali eu também cobri. E aí ele me levava, ele dizia, ele me ensinou. E depois, mais tarde, eu passei para quem estagiou comigo. Tanto na área artística, quanto na área esportiva. Ele me ensinou como, você tem que pegar a escalação. Tecnicamente, na época era assim. Você tem que fazer uma ficha técnica.
Depois você tem que ouvir os destaques, enfim, foi dando, né, os macetes. E assim eu trabalhei o Edmão Júnior, que foi locutor esportivo da Tupi, faleceu, né? O Vinícius Gama está vivo, Rafael Melo, Juarez Cabral, meu irmão, já falecido também, e outros mais. A Graça Paz eu dei uma aprimorada na crônica esportiva dela, enfim. Então, o que eu aprendi ali, aquela base que eu aprendi com as feras, eu fui adaptando, eu fui aperfeiçoando, entendeu? Fui fazendo curso, que é importante você estudar. Verdade. Para ter mais conhecimento, né? É lógico. E assim foi. Então, eu elegi a crônica esportiva e a crônica cultural como as minhas duas preferidas. Que bacana, já. Fui parar dentro da Globo, conversei com os maiores nomes das novelas. No Maracanã, eu tive contato com grandes nomes do futebol. No Célio de Barro, na pista de atletismo do Célio de Barro, também. E que vai carreguei os moleques comigo. Jota, hoje nós temos uma referência na parte de esporte aí no Nova Iguaçu, que é o Nova Iguaçu. Né? O que você tem a falar sobre esse time maravilhoso que nós temos aqui? Né? O Nova Iguaçu Futebol Clube, ele surgiu como um clube empresa e ele foi um clube verdade fundado no dia da mentira. É verdade? É. Porque ele foi fundado pelos irmãos Moraes, Jorge, Jane e mais o Vitor, e uma pleia, até o Zinho, tetracampeão mundialzinho, estava no bolo. Depois se afastou, porque. Né? Mas Jorge e Jane foi que pilotaram. O Jorge e Jane criaram dia 1º de abril de 1990. O Nova Iguaçu Futebol Clube, o Laranjão da Baixada. Nós apelidamos o Nova Iguaçu, inclusive o estádio é batizado como Laranjão. É o estádio Jânio Moraes, apelidado como Laranjão. E aí, o Nova Iguaçu também é um revelador depois de 1990 para cá. Tá? Ele começou na 3ª divisão, ele já começou a ter dado. Ele vinha jogando alguma categoria de base aqui na liga para poder exercitar, para poder se aclimatar. Aí tinha um campeonato de base aqui que ele participava, Nova Iguaçu. Mas ele, o Zinho, por exemplo, a força que o Zinho dava inicialmente, e o Zinho, na época, o Zinho estava em alta. Prova é que o Zinho, em 94, foi tetracampeão. Então, o Zinho estava num crescendo muito grande. Isso ajudava a atrair a garotada. Nova Iguaçu vivia, entendeu? Não tinha aquele complexo arquitetônico todo, o Nova Iguaçu Futebol Clube, mas já era um referencial para a molecada. Muitos pais e mães levavam as crianças para o Nova Iguaçu para dar os primeiros passos no futebol, graças a esse tipo de atrativo. O Zinho, por exemplo, era o maior deles. Depois que o Zinho foi tetracampeão, em 1994, nos Estados Unidos, com Parreira, Zagallo e Parreira e Zagallo, aí o negócio explodiu, né? E aí aí foi 3ª divisão, 2ª divisão, esteve na 1ª divisão, Nova Iguaçu esteve na 1ª divisão, né? Enfim, jogava no Mesquita, depois fez uma fusão com o Mesquita. Nova Iguaçu e Mesquita fundiram uma vez, porque o Nova Iguaçu não podia ainda, acho que questão de tempo. Aí juntou,
Aí o Nova Iguaçu jogou com a camisa do Mesquita na competição, aí depois não, se tornou autônomo. Aí começou a mandar os jogos também no Campo do América, até preparar o Laranjão. Então, basicamente isso. Mas tem outras histórias de Nova Iguaçu, mas a base da chegada de Nova Iguaçu foi essa. Por quê? Aliás, a base do Nova Iguaçu foi com o Paulo César Palafino, que foi o descobridor do Rio. Agora você vê, ele tinha uma escolinha de futebol do Flamengo lá no campo do Cabo Sul. E ele levava o Zinho para lá. O Zinho começou a dar os primeiros pontapés na bola lá no campo do Cabo Sul, que o Paulo César. E o Paulo César fez parte dessa cabeça do Nova Iguaçu, dessa criatividade. Então, a partir dessa estrutura aqui, local, o Nova Iguaçu se firmou e hoje aí. Foi o primeiro clube formador, eleito, formador, de jogador, eleito e diplomado pela CBF do estado do Rio de Janeiro. Bom, nós estamos, eu pelo menos tenho 3 times que eu tenho dentro do meu coração. Antes de mais nada, nós temos que ser patriota e a seleção brasileira. Então, isso aí é o destaque, que está representando o nosso Brasil, o nosso país. Depois vem uma das maiores paixões da minha vida, que é o Flamengo. Flamengo. Sou flamenguista, Jota. Flamengo? Ué, aí, ó. Vai ser campeões aí pela frente, aí, tu olha só. E o Nova Iguaçu. Eu tenho um carinho muito grande pelo Nova Iguaçu. Entendeu? Por ser do município onde a gente mora. Né? E que ajuda muito o Flamengo também. Fica mandando jogadores bonzinhos lá, para poder, né? Então, esses 3 times aí, para mim, é a referência que eu tenho na parte esportiva. Né? Agora, em Nova Iguaçu hoje, como é que está a situação dos times? Né? Nós temos muitos times aí da Baixada Fluminense, nós temos campeonatos. Né? Como é que está agora, Jota? Você tem acompanhado os times aqui da Baixada aqui, enfim. Não sei como é que está agora. Eu sinto dizer que o Nova Iguaçu já foi, depois da Ferro e depois de Campo do Goitacás também, a Liga Campista sempre promoveu um campeonato muito forte, tá? Mas hoje, o Nova Iguaçu não tem mais liga. O Nova Iguaçu perdeu a sede da Liga de Desporto de Nova Iguaçu, que era a base. É triste isso, né, Jota? Mário Marques foi o vereador com mais mandatos, né? Na época. Na época, 7 mandatos. E o Mário Marques ele era muito forte no esporte, ele apoiava o esporte. E o Mário Marques comprou 2 salas, tu lembra da sala da Liga, né? Sim. Ali do outro lado. Sim. Na época que deram vida ainda. Não, teve o Mário Marques foi o primeiro presidente da sede própria. Depois veio aí o Pina encerrou. O Pina acabou, infelizmente. Mas o Pina teve uma jornada vitoriosa à frente da Liga. Mas ele não pagou, segundo dizem, condomínio. Aí o condomínio executor tomou as salas. Triste, porque Nova Iguaçu sempre foi. Eu participei, como outros colegas de imprensa, de jornadas memoráveis aqui. Você chegava domingo, os campos estavam. Entendeu? Os estádios de Nova Iguaçu, que eu, modéstia à parte, pilotei uma campanha para a construção de cabines de rádio, para poder valorizar mais a competição, os campeonatos. E a gente transmitia pela Rádio Solimão. Depois, Rádio Mauá, aí foi nos anos 90, mas começou com a Solimão. Hoje,
os campeonatos de Nova Iguaçu praticamente não existem. Estão parados. Aquele glamour, aquela força que existia, não existe mais. Mas você acha qual é o motivo mais forte? Verba? Hein? O motivo mais forte, né? É questão de dinheiro, questão de verba? Rapaz, é a questão de gestão mesmo. A gestão? Aí é complicado. Entendeu? Se não é por causa de dinheiro, é por causa de gestão, Não, então... porque na época o dinheiro ajudava porque a gestão era boa. Sim. E aí tinha campeonato, tinha. Pô, a seleção iguaçuana, ela foi campeã estadual. Em 1994, ela foi campeã estadual. Jogando no campo de Olaria contra a Magé. Eu fui lá, eu cobri essa final de estadual de ligas municipais. Então, você vê que a gestão era boa. Podia até ter um probleminha aqui ou outro de dinheiro, mas a questão era a gestão mesmo. Uma liga perder 2 salas como perdeu, é questão de gestão. É triste. Falta de apoio também, que de repente o pessoal se afasta. Entendeu? Misturam a questão política e prejudica o esporte, prejudica a cultura, né? Enfim. Então, mas é isso. Mas eu acredito ainda, sabia? Eu acredito. Mas nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, né, Jota? Eu acredito que enquanto se há vida, vontade de crescer, né, de vencer, acho que há esperança para o melhor, né, para o amanhã. Né? Então vamos acreditar. Quem sabe aí, quando a gente menos espera, eles estão voltando aí com força. O Morragudo Futebol Clube pegou aquele. Para mim, aquilo era um pântano. O estádio Domingo César de Castilho, de grandes jornadas, jogaços, transformou Altamira e Altamira, transformaram aquele pântano. Vai inaugurar agora dia 15 de novembro. Altamira Gomes, eu acho que em Nova Iguaçu, eu acho que foi, vamos dizer assim, na parte esportiva, foi o que mais apoiou a parte de esporte, não foi? Altamira Gomes? Altamira, eu acho que prefeito como Altamira para o esporte não teve. Pois é, apoiou muito. Eu não vou falar de política, não é isso aí, Nós não estamos falando da é parte aqui. esportiva. Nós estamos falando do apoio ao esporte. Sim. E vai lá, tá lá. É grama? Não, porque não cabe mais grama ali. Ali é uma baixada. Agora está lá, grama sintética. Prender o campo, grama. Eu vou lá nessa inauguração. Eu tenho interesse em ver de perto. Eu já vi de longe. Sim. Né? Então, você vê que tem como você reestruturar. Não tem. Através da iniciativa privada, Entendi. se puder chamar o poder público, beleza. Sim. Se não puder, dá para tocar. Agora, a liga, como é que você vai ressurgir ali? É complicado. Jota, falando em esporte, eu tive a oportunidade de trazer aqui um amigo até, né, que é o Jamelão, não sei se você conhece que é Jamelão. Ele mora ali no Gaonas ali. Ele tem uma escola de futebol. Quem? Jamelão. Quem? Jamelão. Já ouviu falar nele? Jamelão? É um nome carinhoso que chama. Tá. E ele tem uma escolinha de futebol chamado 11 de Abril. Né? É um cara muito esforçado, um cara muito bom, um cara guerreiro. Né? Levanta essa escolinha, vou te dizer, nas costas, tira do bolso para poder ajudar aquelas crianças ali. Né? Eu torço muito por ele. Né? E eu até falei com ele sobre você. Né? Eu quero ver um dia, Jota, de poder apresentá-lo a você. Né? Porque você tem um conhecimento muito grande na área esportiva, na área do esporte. Né? Sei lá, às vezes, pelo seu conhecimento que você tem,
até de você poder ajudar o Jamelão com relação a essas crianças, né? Da gente poder ajudar o futuro dessas crianças. Que isso é muito importante, né? Eu prezo muito isso, Jota. E o Jamelão é uma pessoa que é carismático, um cara muito esforçado, né? Que ele quer levantar aquela molecada, né? E a gente vê que a escolinha tem os jogadores bacanas lá, tem os jogadores bons lá, né? Mas eu não sei direito onde, né? Mas eu quero ter essa oportunidade de nós marcarmos, logo que você vai ter uma certa frequência aqui, eu vou convidá-lo a estar aqui. A gente vai ter um bate-papo, né? De você poder falar também sobre esporte, ele falar sobre a escolinha dele, enfim, né? Da gente poder, quem sabe daí, desse papo aí, de você estar presente também, da sua imagem também, poder, né, ajudar essa questão do 11 de abril. Olha, Henrique, você quanto eu somos interessados no fortalecimento da base. Sim, com certeza. E principalmente quando a base é formada por crianças. Sim. Crianças não pobres, mas carentes. Crianças carentes que querem vencer no futebol, vencer na vida. Famílias esperançadas, né? Sim, verdade. Também. E o Jamelão, eu não conheço, mas terei o maior prazer em entrevistá-lo, e nós vamos criar alguns projetos Sim. aqui, e o esporte será um deles. Né? Com certeza. Vai ser um dos motivos fortes aqui do nosso grupo Nós de será um deles. O Jamelão, quanto outros empreendedores comunitários, né? Sim. São comunidades, né? Independentes comunitários. Esse pessoal é de uma importância que você nem imagina. É verdade. Porque as autoridades não sabem que ele existe e ele está trabalhando. Sim. Jota, eu estou formando aqui, né, criando aqui no nosso podcast, o momento do microempreendedor. Então, quem sabe, né, esses microempreendedores que virão aqui fazer uma entrevista conosco, aqui, que será um maior prazer, eles vão poder ajudar também. Não precisa ser muito, não. Um joguinho de camisa, uma bola, Isso aí. um troféu para poder fazer ali, um torneiozinho ali, ajuda muito. Né? Às vezes a pessoa pensa que não, é muito dinheiro, não. E pouca coisa também a gente podendo ajudar também. Não, Jota? Né? Eu posso marcar então com ele, então? Para ele poder Pode, vir se a aqui. gente já for começar, eu acho que você tem pressa, tanto quanto eu. Sim. Para ontem. Porque eu já vi que você não é aquele, depois a gente vê. Não, Eu acho comigo que não tem depois a depois, não. gente vê, ou depois pode ser tarde. É verdade. E a gente perdeu uma oportunidade Exatamente. de mostrar o Jamelão como líder no bairro Caonde da formação de novos valores no futebol para a sociedade. Não demora aí um 11 dias de abril, estou na terceira divisão, segunda divisão, quem sabe da primeira divisão. Não é? E, nós temos que acreditar. A maioria começou assim, rapaz. Sim, com certeza. Entendeu? Verdade. Então, se você puder, vamos estruturar dias, tudo certinho, Sim. período, ver tempo, aí é com você. Deixa comigo. Porque eu gostaria logo de agradecer o convite Sim. para participar do HD Brasil Podcast. Podcast, que é uma empresa, é uma marca que está chegando e vai ser forte. E vai crescer muito. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida com relação a isso. O HD Brasil, todo mundo vai ver. Vai crescer. Vai ser um dos melhores podcasts que nós vamos ter na Baixada Fluminense. Podcast. Exatamente. Essa empresa, ela tem tudo, primeiro pela própria mentalidade do Henrique Diniz, que é o criador. Jota,
Eu sou positivo, eu sou um cara que eu acredito. E o que eu quero, E- eu parto para cima e positivo. É uma mentalidade Nós vamos que conseguir juntos. combina comigo. Não, obrigado, Jorge. Obrigado. Eu sei que você é um cara guerreiro também. Eu sempre apoiei os bairros, os lugares mais carentes, né? Sempre incentivei, como eu te disse, a criação das rádios, das cabines de rádio para transmissão, incentivei a criação de prêmios, o mérito esportivo. Você lembra do mérito esportivo? Ele é uma idealização nossa, que aí a Câmara aprovou e transformou num prêmio. Está na gaveta, mas está criado. Está faltando algum vereador de peso, de peso, para desenterrar, está lá. Às vezes surge aí um aí que pode ajudar nessa questão. Dia Municipal do Esporte, está enterrado lá, o projeto está prontinho, só falta executar. Só falta um prefeito de coragem para executar. E o Prêmio Mérito Esportivo está parado. Mas isso aí é tudo no tempo de Deus. Eu não dei essa dica ainda, porque a maioria dos políticos eles não têm criatividade e não têm interesse em fazer isso. E é um bem para a comunidade. Que nós revolucionamos a cidade através do esporte. Carlão Silva, do CT Carlão Silva, ali na descida do viaduto, foi um dos maiores incentivadores do mérito esportivo. E nós precisamos, Henrique, através da nossa nova fronteira de luta, que é a HD Brasil Podcast, voltar a essa batalha e reativar todas essas... E vamos, acredite nisso. Vamos, Jota. Gente, nós estamos encerrando aqui esse papo maravilhoso aqui. O jornalista Jota Carvalho, amigo, parceiro, há mais de 30 anos. A gente sabe fazer, a gente sabe fazer inteiro aqui. Né? E o Jota agora está fazendo parte aqui da família HD Brasil Podcast, né? Jota vai estar aqui outras vezes aí, outras vezes aqui, né? Passando essa experiência todinha para vocês que estão aí do outro lado aí, tá? Acredite nisso. Jota, muito obrigado pela sua presença hoje, que foi de muita importância, né? E eu tenho certeza que vai valorizar cada vez mais o nosso podcast HD Brasil. Meu amigo, eu quero dizer... Esteja à vontade. Eu fui pego de surpresa, tá, galera? Peguei. Como diz o outro, o Henrique me pegou a laço. Me pegou a laço, de repente, não, nós vamos gravar, vamos conversar, porque não posso deixar passar essa oportunidade de conversar com você. Porque você é história, você tem... Aí eu fiquei assim, mas não, vamos lá, ué. Vamos lá. De improviso. O bom ator não corre do palco. No improviso, eu comecei no teatro, na arte, no improviso, sem saber nada. Aqui, para mim, foi uma tremenda lição. Aqui foi um aprendizado. Que bom, amor. É mesmo, Jota? É um aprendizado. Porque há muito tempo eu não consigo improvisar tanto. Mas gostoso é isso. Cavucar lá dentro alguma coisa, tem muito mais coisa que a gente pode contar. Claro, com certeza. Ao longo Eu sei disso. do tempo. Mas tudo isso eu acho que para mim foi fundamental, porque o meu objetivo é esse, o do Henrique também, é o fortalecimento social através do esporte, da cultura e atividade, mesmo que seja independente, que fortaleça a causa, fortaleça a pessoa humana, principalmente. Né? E que o HD Brasil Podcast pode ser um caminho para muita gente. E será, hein? Será. Olha isso. Acreditem nisso, povo. Vai ser. Vai ser, será. Olha essa escolinha de trabalho de formação de jogadores de futebol. Desse projeto
através da nossa divulgação, através da nossa valorização, pode dar causa e surgir ali craques para o futebol do futuro e também artistas independentes da periferia. Aliás, jogadores, atletas e artistas da periferia. Vamos formar, vamos trabalhar por uma sociedade mais forte. Mais forte. Mais forte. Cada vez Gente, obrigado. Galera, aquele abraço. Muito Até obrigado a você que ficou até agora. Né? Com certeza. Ficou até agora. Gente, e não esqueça, hein? Joinha, compartilha e vai lá e se inscreva, tá bom? HD Brasil Podcast. Um abraço, gente. Abraço. Até a próxima. Tchau. Está no ar HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. O espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais. Apresentando Henrique Diniz e Edson Biral. HD Brasil Podcast. Aqui a notícia tem voz.